noite. Meus irmãos, abram sua Bíblia juntamente comigo, por gentileza, no livro de Atos, capítulo de número 10. Quero discorrer sobre alguns versículos que Deus tem trazido ao meu coração durante algum tempo. E nesses últimos dias, Deus tem me mostrado um pouco mais sobre esse texto. E o intuito das orações foi para que fosse compartilhado aqui, nesse ambiente, com as vidas com que aquele estivesse colocado. Então eu quero compartilhar com cada um o que Deus tem me trazido. Amém? A amada igreja toda encontrou? Podemos falar com amém? Se alguém não encontrou, misericórdia. Alguém pode ajudar a irmã, por favor? Atos, depois do Evangelho de Jesus Cristo, quando escreveu João, antes de Romanos. Só um instante, amados, para que possamos ler todos juntos, tá? Mais alguém não encontrou? Os irmãos do fundo conseguem me ouvir perfeitamente? Deus abençoe os irmãos do som. Amados, o texto em negrito nos diz, o centurião Cornélio. Quero discorrer do versículo 1 em diante, amém? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém? Pode fechar a sua Bíblia Sagrada, pode se aceitar. Glorificando o nome do Senhor. O culto de hoje é denominado culto de missões. E como toda missão, nós sabemos que há uma incumbência. Nós fazemos parte, para chegarmos nesse culto de missões do século 21, que, para falar bem a verdade para os amados, não faz muito tempo que eu me deparo com o culto de missões. De alguns anos para cá, tem surgido com mais ênfase os cultos de missões. Antigamente eram as cruzadas, o evangelismo prático e eficaz. E hoje é denominado um dia no mês para que tomemos essa importância, para que seja colocado em nosso coração o que está no coração de Deus, que é o amor pelas almas, que é a busca pelos perdidos, aquele que ainda não ouviu o Evangelho. E quando nós nos dispomos a estar buscando essas vidas, estamos cumprindo uma outra comissão, que é o ID do Senhor, chamada a Grande Comissão. O evangelista Mateus nos fala no seu capítulo 28, versículo 19 e 20, o ID do Senhor. O evangelista Marcos também vai discorrer no seu capítulo 16, versículo 15 em diante, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O evangelista Lucas também vai discorrer no capítulo de número 24, versículo de número 47, ele também vai falar que é uma ordenança de Jesus com que se pregue esta palavra para perdão dos pecados. Pedro vai dizer no mesmo capítulo 10, versículo também 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então nós temos essa incumbência, nós temos esse dever. Não é simplesmente uma ordenança humana, mas sim divina. Saiba que eu e você temos por obrigação falar do amor de Deus. Saiba que eu e você temos essa responsabilidade de falar do amor de Deus. Talvez nós possamos até não discorrer tão bem quanto o nosso irmão, que graças a Deus tem uma boa oratória, discorre muito bem. Deus o abençoe, varão. Continue pregando o evangelho. Não deturbe o ministério que o Senhor tem confiado a você, mas siga na palavra do Senhor. O importante é falarmos de Deus. Às vezes nós julgamos que não sabemos falar.
Às vezes nós achamos que somos até Jeremias. Ô Senhor, manda outro falar. Senhor, quero pregar hoje não. Às vezes você está no ônibus, às vezes você está no trabalho, e Deus fala, vai lá, fala. E às vezes nós nos seguramos. Para não dizer quando nos acovardamos. Acho que não aconteceu só com o pregador hoje não, né? Muitas vezes acontece com todo mundo também, né? Mas saiba que nós somos atalaias, instituídos por Deus, para anunciar o perigo que está por vir. Almas estão perecendo por não ouvirem o Evangelho. Almas estão descendo à sepultura sem conhecer esse Jesus maravilhoso, esse Salvador da minha e da tua alma, sem gozar do Espírito Santo de Deus. E o que mais tem acontecido em nossos dias é a apatia. Numa pesquisa feita agora, pós-pandemia, entre 2022 e 2024, um dos maiores problemas que os pastores no Brasil encontram é a apatia dos membros dentro das congregações. Essa é uma pesquisa respeitada. E foi consultado muitos pastores em nosso Brasil, e a maior dificuldade não é mais a opressão, a dificuldade não é mais não poder falar, a dificuldade é o comodismo. É o homem e a mulher que não quer mais sair porta em porta, não quer mais sair em praça pública, não quer mais sair entregando folheto, não quer mais dizer que Jesus cura, salva, liberta e leva para morar no céu. Deus nos chamou para nos salvar e para que levássemos essa boa semente a outras pessoas. Deus não quer que fiquemos sentados num banco acomodado. Deus não quer que coloquemos nosso sapatinho de camurça e nosso melhor terno somente para vir para a igreja. Deus quer que a gente vá sujar o nosso pé na lama também. Deus quer que a gente vá buscar quem está na sarjeta também. Deus quer que a gente busque o nosso colega de trabalho, o nosso colega de escola, o nosso chefe, nossos amigos e até aqueles que nos têm por inimigo porque somos cristãos. Por que estou seguindo essa introdução? Porque era mais ou menos assim que Pedro olhava para Cornélio, para os gentios. O exército romano, e seus oficiais eram tidos como inimigos da nação de Israel. Quem não se lembra de Barrabás? Preso por uma sedição. Os zelotes, que combatiam por liberdade, a fio de espada. Quantos chegaram a Jesus e perguntaram, Senhor, és tu o libertador de Israel? É nesse tempo que vais libertar Israel dessa opressão? Um soldado romano, um centurião, era tido como inimigo. Além da tradição judaica, que não permitia com que um judeu entrasse debaixo do mesmo teto de um gentil, que era tido como impuro, um incircunciso. Mas nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas. Nós vemos que Deus, Ele olha dos altos céus e contempla este homem honesto, que fazia orações a Deus e dava esmolas. Manifestação de adoração a Deus através da oração, temer ao Criador e manifestação da misericórdia. Acolher aquele que não tem condições. Exercitar a piedade em favor daqueles menos favorecidos. E aqui eu trago uma aplicação para os nossos dias. A igreja de hoje, eu digo no âmbito nacional, não vou nem para fora, no âmbito nacional, temos tido muitas festas, muitos congressos, muitas festividades, e pouca mão no arado. Pouca mão no arado. A seara está florida, as almas estão gemendo. Muitos entristecidos porque foram maltratados dentro dos templos e não tem ninguém que estenda a mão mais para eles lá fora. A igreja nos dias de hoje tem olhado com um olhar de pompa, com um olhar de glamour. E tem se esquecido para o que importa, que são as almas. Que são as almas que estão
chorando, agoniando, se distanciando cada vez mais de Deus. Porque às vezes não encontra alguém que estenda as mãos. A igreja que estamos vivendo em 2024, estamos num caminho que ao invés de esperarmos o Criador voltar, o nosso Salvador voltar, ao invés de esperarmos com alegria, tentando remir o tempo que nos resta, estamos perdendo tempo em comemorações que não são para a glória de Deus. Provavelmente eu não prego em festa, né? Eu não prego por agenda, eu não cobro para trabalhar para a obra de Deus. A minha fonte de renda não vem de púlpito, vem das mãos e das bênçãos que Deus tem me dado. Então eu não preciso de protocolo para falar o que o pastor espera que fale, porque a festa traz rendimentos, traz pompa, traz nome. Mas depois que a festa acaba, a igreja continua igual. Quando ela não diminui por causa de dissensões causadas por causa de festas. E é a obra do Senhor que tem gemido com isso. É a obra que o Senhor deixou para nós fazermos que tem gemido. Nós não podemos nos conformar com este mundo, e o mundo não está mais lá fora. Infelizmente, a porta de algumas denominações foram abertas. Infelizmente, as portas de alguns templos foram abertas para entrar o mundanismo. Muitas das vezes nós olhamos e queremos ver o Espírito Santo agindo, curando, salvando, manifestando, batizando. Mas ele já não tem mais a mesma liberdade que outrora. Às vezes ele está sendo ressarcido, está sendo, como que eu posso dizer, limitado a algumas coisas. Às vezes é denominado o que um pregador tem que dizer. Porque se torna antiético. Porque algumas palavras não podem ser mais pregadas porque constrange a igreja, porque é pecado. O discurso mais suave que eu ouvi João Batista dizer foi raça de víboras. Esse foi o mais tranquilo. Quanto mais conhecemos a igreja de Deus, quanto mais conhecemos, mais responsáveis e menos inocentes nós somos. E agora Pedro está ali, após essa visão gloriosa que Cornélio teve. Pedro está ali em Jope, em uma de suas incursões. E o apóstolo Pedro também tem uma visão. Ele sobe ao terraço para orar. A Bíblia nos relata que é próximo ao meio-dia, a hora sexta do dia. Eram assim divididas as horas do dia, as 12 horas diurnas e as 12 horas noturnas, dividido a noturna em 4 vigílias. E por volta de meio-dia ele está orando. E ele também tem uma visão. E nesta visão ele vê um vaso descendo do céu, amarrado por 4 pontas, e vê animais de todas as espécies. E ele ouve do céu a voz: mata e come. E Pedro diz: de forma alguma, Senhor, nunca comi coisa comum ou imunda. E essa voz do céu se referia a Pedro dizendo: não tornes comum ou imunda aquilo que eu santifiquei. Isso aconteceu por 3 vezes. Ao término da terceira vez, segundo o contexto nos faz entender dessa maneira, o Espírito fala a Pedro. Já não é mais a voz que vem do céu, mas o Espírito agora fala a ele. E fala: 3 homens vieram te buscar. Vai com eles não duvidando. Por que o Espírito fala isso para o apóstolo? Porque às vezes o ser humano pode resistir à vontade de Deus. Às vezes eu e você podemos resistir ao que Deus nos manda. Você sabia disso? Às vezes, por mais gloriosa que seja uma visão, por mais audível que seja a voz do Espírito, eu e você podemos endurecer o nosso coração e rejeitar a voz de Deus.
E o Espírito adverte ele, vai sem duvidar. E esse homem vai, sem saber o que iria esperar. Quando ele desce, ele percebe que ali estão os 3 homens, ele se apresenta e fala, é a mim que procurais. Então eles contam o caso para Pedro, que o seu senhor, eram 2 criados e um soldado piedoso, havia tido uma visão e que o anjo, como nós lemos, tinha ordenado de que fosse buscar a Pedro, e Pedro falaria para ele o que era necessário. E aqui entra mais algo que reforça aquilo que nós precisamos fazer na obra de Deus. Deus, ele pode tudo, sim ou não, igreja? Concordo. Porém, pregar o evangelho, ele não deixa os anjos pregar. É eu e você. O anjo poderia falar para Cornélio quais eram as palavras da salvação? Poderia. O anjo poderia falar para Cornélio o que ele deveria fazer para se salvar, não poderia? Mas Jesus incumbiu a nós. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 12, Pedro vai falar assim, olha, igreja, que os anjos querem pregar o evangelho, eles atentam para isso. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, ministravam estas coisas que agora vos foram anunciados por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregavam o evangelho. Aqui está falando dos profetas antes. Para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos até desejam pregar o evangelho, mas é eu e você que tem que fazer. Não lhes é permitido pregar o evangelho. Está sobre nós esta responsabilidade. Após isso, Pedro aceita a vontade de Deus agora e vai até Cesareia, uma cidade costeira, aonde está o centurião Cornélio. E chegando lá, Pedro já adverte: você sabe que não convém entrar em casa de gentil. Olha, com as minhas palavras, eu estou até aqui na sua casa, mas é contra a minha vontade. Eu venho porque Deus mandou. E quando você vai na dependência de Deus, você já não faz mais a sua vontade. E quantas pessoas não estão orando a Deus, não estão dando esmolas, cestas básicas, ajudando quem está aí fora e ainda não ouviu o evangelho da salvação? Porque às vezes eu e você julga como que se nós não pudéssemos falar para ele. Era um homem de cargo. Era um centurião que tinha 100 soldados ao seu comando. Às vezes nós olhamos para os nossos vizinhos, para as pessoas, e nós julgamos que não precisamos falar do evangelho para ele. Às vezes a gente acha que a vida dele está muito boa, está tudo bem, está tudo certo. Só que eles estão caminhando a passos largos para a perdição. Caminhando longe da salvação, porque não confessaram ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A oportunidade é hoje. O Espírito disse: ouvirdes a voz do Espírito, hoje não endureçais o vosso coração. Se você sente o desejo de falar do amor de Deus para essas pessoas, não espere até amanhã, não espere até sábado, não espere uma oportunidade. O momento é agora, é já. Deus, ele quer executar agora a salvação. Nós não temos mais tempos a perder, nós não temos mais com que nos desgastar nesse mundo. Jesus nos chamou para vivermos algo melhor. Jesus nos chamou para desfrutarmos da sua graça, do seu amor, da sua salvação que nos está proposta.
Vou ler mais alguns versículos e já me encaminho para a área da conclusão. Glórias a Deus. Versículo 33. Cornélio falando: E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Lares inteiros estão esperando para ouvir a palavra de Deus. Famílias inteiras estão somente esperando ouvir o evangelho. Às vezes, nós olhamos para as pessoas com o nosso olhar natural. Às vezes, as pessoas transmitem com as suas atitudes, com as suas palavras, o que estão sentindo. Outras não. Outras se escondem. Outras não demonstram suas fraquezas. Não demonstram suas dores, suas feridas abertas, seu coração amargurado, suas humilhações, suas decepções e frustrações. Muitas pessoas se trancam e é onde o inimigo toma oportunidade para levar a ansiedade, levar a depressão e o ápice da depressão, que é o suicídio. Às vezes as almas, elas têm o desejo de estar próximo de Deus, mas não sabem como se achegar. Um outro dia, eu não havia pensado dessa maneira, mas um outro dia, uns 3, 4 meses atrás, nós estávamos no evangelismo, nesse porta a porta. E uma senhora, seus 70 e tantos anos, e ela falou que ela não ia na igreja porque ela não sabia como ia ser recebida. Para algumas pessoas que estão lá fora, isso aqui ainda é um lugar estranho. Para algumas pessoas que nos veem saindo para a casa de Deus, ainda não entendem. E nós tivemos que nos comprometer, eu e o diácono. Falou: a gente vem buscar a senhora e a gente leva a senhora até a igreja. E veio ela e o esposo dela. E para a glória de Deus, ela continuou indo outras vezes, porque ela foi bem recebida. E as irmãs entenderam, porque após o evangelismo, nós conversamos com a mulher do pastor, que é a nossa irmã Jaciara, graças a Deus, uma mulher de Deus. E ela já preparou umas irmãs para estarem na porta, para acolherem aquela senhora com seu esposo e trazerem para perto. Para mostrar que isso aqui não é um lugar inóspito, não é um lugar distante, não é um lugar estranho. Aqui é um lugar onde os pecadores foram perdoados e se reúnem para adorar e para engrandecer o nosso Senhor e Salvador. E que essas portas estão abertas para todos quantos quiserem entrar aqui para serem bem recebidos. Por isso é fundamental o evangelismo, as missões, os cultos nos lares, como aconteceu no caso de Cornélio. Às vezes a pessoa, ela conta a situação para a gente fala: eu vou orar, irmão. Mas não se propõe: irmão, vamos fazer uma oração na sua casa? Irmão, posso levar mais um irmão para orar na sua casa? Quer ir na igreja? Às vezes a timidez bate aqui e não deixa a gente convidar outra pessoa. A solução da outra pessoa não está em meter a mão no bolso e dar R$1.000 para ela, dar 500, dar 200. A solução da vida dela está em encontrar Jesus Cristo para que ela possa reconhecer que tem um Deus Todo-Poderoso ao favor dela. Você que entrou por essas portas e está achando que você está sozinho, você não está sozinho. Existe um Deus que olha dos céus e te ajuda, te consola, te conforta. Ele direciona você pelo caminho correto. É esse Deus que nós pregamos, é esse Deus que nós cremos, é por esse Deus que nós vivemos pela fé, andando sabendo que não estamos sozinhos. É esse Deus que mudou a minha vida e que transforma a sua vida também.
É esse Deus que te sustenta na hora das fraquezas. É esse Deus que te dá esperança na hora que bate o desespero, na hora que a porta fecha, na hora que ninguém pode te ajudar. É esse Deus que te dá sono nas madrugadas quando o problema está gigante. É esse Deus que te consola, que te ouve quando você dobra o seu joelho e fala com Ele. É Ele que manda a providência dos céus e faz chegar até a sua casa. É o Deus do impossível a quem nós servimos. É esse Deus que ama incondicionalmente a alma do pecador e lhe concede o perdão dos pecados. É esse Deus que nós anunciamos. E a consequência dessa pregação de Pedro, para você ver que Pedro estava tão receoso que ele levou mais 6 varões da circuncisão juntamente com ele. Porque ele já sabia o que poderia acontecer. E o capítulo 11 aconteceu. Ele teve que se justificar perante os da circuncisão. Mas o importante é que ao pregar o evangelho, o Espírito Santo veio sobre aquela família inteira, sobre os amigos daquelas pessoas, e a salvação alcançou um lar inteiro. Provérbios vai dizer que quem ganha almas, sábio é. O quanto temos sido sábios na obra de Deus? O quanto temos sido sábios? O quanto nossa alma tem desejado buscar as almas? O quanto de esforço nós temos feito para poder ganhar uma alma por ano para Deus? Uma por ano. Se nós ganharmos uma alma por ano, e se vivermos 10 anos no Evangelho, se Jesus não voltar até lá, nós teremos ganho 10 almas. Vai faltar lugar nos bancos da igreja. Vai ter que arrumar um templo maior. Não podemos nos conformar com este mundo. Temos que ter o nosso entendimento renovado, meus amados. Temos que ter o nosso entendimento renovado pela palavra de Deus diariamente nas prioridades da obra de Deus. É tão simples falar de Deus. Nós vemos muitos milagres quando Jesus operava, quando expulsava um demônio que oprimia aquela pessoa com a surdez, quando ela era muda. Alguns que eram aleijados saíam pulando e glorificando a Deus. É importante permanecermos falando do amor de Deus. É gratificante quando a gente vê a obra de Deus sendo manifestada na vida do nosso próximo. Você há de convir comigo que quando alguém pede oração para você e depois ele vem falar para você que Jesus providenciou o que ele precisava, você se alegra, não é verdade? Se você se alegra aqui, eu quero te dar um motivo para você não ser um dono de buffet, não criar eventos, mas proporcionar festa nos céus. É levar almas a Deus. É o único motivo que há festa lá em cima. É quando um pecador se arrepende. Seja você o provedor. Seja você o canal de bênção usado pelo Espírito Santo para ganhar almas para Deus. Você pode mudar a história desse Jardim Fortaleza. Você pode marcar a história desse bairro como ganhador de almas. Você pode congregar e render a honra e a glória para Deus quando você estiver no mercado, quando você estiver passando na avenida, quando você estiver na feira comendo um pastel e falar, olha, esse é meu pai na fé, essa é minha mãe na fé. Eu andava perdido, mas ele falou do amor de Deus para mim. Você pode impactar essa geração que estamos vivendo hoje. Você pode fazer a diferença.
O Espírito Santo ainda repousa sobre a vida da igreja para nos conceder poder, para fazer a obra do Senhor acontecer nessa terra. E aqui eu encaminho para as considerações finais. Não deixe nada subtrair o desejo de ganhar almas para Deus. Leia a Bíblia Sagrada, ore. Não se preocupe como vai falar, o que vai falar, quando vai falar. Se proponha a aprender de Deus. Se proponha a se colocar na posição que Deus requer para ser usado por Ele. Que a ocasião Ele prepara. O conteúdo Ele prepara. E o resultado Ele garante, porque quem convence é Ele. Somente Ele quer que se disponha. Se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meus amados, que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos vocês. Mais uma vez eu agradeço a Deus pela oportunidade. Irmão,